Neia, vamos abençoá-la, como sempre fazendo. Nós que ficamos atrás desse tempo, precisamos da bênção do Senhor, né? Para que as palavras que saiam das nossas bocas sejam palavras que venham do céu. O coração do Senhor para o coração dela, e através da sua boca, certamente nós receberemos a palavra que Deus tem para nós. Te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor. Assim como foi dito pelo Gabriel, Senhor, a nossa manhã foi tão abençoada, Senhor. Tu falaste tanto ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da tua palavra, e tu nos ensinas isso, Senhor. Temos que te buscar, temos que ter comunhão contigo, temos que receber de ti essas palavras que têm vida, essas palavras que têm poder, essas palavras, Senhor, que quando adentram no nosso coração transformam, nos muda, Senhor. Abençoe a tua filha, derrama sobre ela a tua bênção, a tua unção, que a tua boa mão, a tua poderosa mão, Senhor, esteja sobre a fonte da minha irmã, abençoando. E nós concordamos e oramos em nome do Senhor. A igreja diga amém. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Lucas, capítulo 15. Vamos ler versículos 8, 9 e 10. Lucas 15, versículo 8, onde está escrito assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas, dizendo, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Nós sabemos que esse capítulo de Lucas, eu sempre chamo o capítulo das coisas perdidas e restauradas. Jesus estava sendo criticado pelos fariseus que comia com os pecadores. Então ele, com o coração cheio de misericórdia, inventa 3 historinhas, quer dizer, 3 parábolas, para poder ensinar sobre perda e restauração, a alegria da restauração. Então, em uma, ele fala de uma ovelha perdida e restaurada, falando sobre restauração de vida. Na outra, ele fala sobre a perda e a restauração de um filho, falando sobre perda e restauração de relacionamentos. Mas quando ele fala da perda e restauração de uma moeda, ele está falando da perda e restauração de valores. Aqui tem uma mulher. Jesus Cristo, enfim, usa uma mulher porque ele vai falar de casa. Então ele diz que essa mulher, ela tinha 10 dracmas, mas ela perdeu uma. Qual foi a reação dela? A reação dessa mulher não foi procurar o valor, não foi procurar a dracma, foi resolver um problema maior, um problema que já estava existindo na casa dela e ela não percebeu. Ela só se assenhorou desse problema quando ela viu que ela tinha perdido a dracma. Faltava luz na casa dela e tinha sujeira na casa dela.
Mas ela não percebeu isso até que o prejuízo apareceu. Enquanto estava escurecendo, ela não estava nem aí. Mas quando o prejuízo começou a chegar, ela disse: não, minha casa precisa de luz. Por que ela chegou a essa conclusão? Por que ela não acendeu essa candeia antes? Ela só acendeu a candeia quando ela viu que estava o prejuízo entrando na casa dela. Quantos de nós somos assim? Nós não estamos interessados se a nossa casa está na luz ou está na escuridão, se tem sujeira espiritual ou se não tem. Mas na hora em que o prejuízo chega, porque os nossos filhos começam a clamar através do seu comportamento, seja porque começa a história das drogas, ou você descobre que um filho seu está na imoralidade sexual e outras tantas coisas que acontecem, você corre. Aí você precisa da igreja, você precisa de Deus, você precisa de tantas coisas. Você vê que a sua casa está no escuro. A Bíblia diz que uma mulher excelente, uma mulher que tem excelência moral, a sua lâmpada não se apaga. Provérbios 31:18 fala da mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa é uma mulher de excelência moral, porque todo esse capítulo 31 de Provérbios fala da mulher virtuosa. E virtude no grego é arete, é o que está escrito na Bíblia no grego. Então, uma mulher que tem excelência moral, a sua lâmpada não se apaga à noite. Significa que a noite existe, mas não faz diferença para nós, não é? Porque nós temos luz para brilhar na noite. Quando nós pensamos nisso, nós podemos ir a Mateus, no capítulo 6, aonde Jesus Cristo fala sobre luz. O que é que se faz? Não, Mateus 5, no versículo 14, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Eu estava pregando sobre isso uma vez, e tinha um menino assim, adolescente, pré-adolescente. Ele disse para a mãe dele: essa mulher quando prega ensina português. Porque eu estava dizendo assim: aqui está escrito vós sois a luz do mundo. Não está dizendo vós sois luz do mundo, não estou dizendo vós sois uma luz no mundo, está dizendo vós sois a. E eu disse para eles: esse a aqui é um artigo definido, ele aponta, essa palavra está no singular, significa que nós somos a única luz que tem no mundo, não existe outra. Nós somos a única luz que tem no mundo. Agora, se você se reportar para Gênesis, hoje de manhã nós vimos: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a superfície das águas. O que foi que Deus disse? Haja luz. Primeira vez que Deus fala para este planeta, Ele ordena a luz porque havia trevas. Eu não sei se você já meditou sobre isso, mas quando eu vejo isso, eu penso: que tipo de luz era aquela que Deus disse que devia haver separação? Eu acho que as trevas tentaram resistir
a coisa ficou meio mesclada e Deus imediatamente disse: haja separação entre a luz e as trevas. Então, quando Deus disse haja separação, é porque tem que haver separação. Então, se nós somos a luz, nós não podemos estar misturados com as trevas. Existe uma ordem de Deus lá do início que tem que haver separação. Ele diz: ao meu povo ensinará a discernir entre o santo e o profano, se separares o precioso do vil, serás minha boca. Deus faz separação. E a Bíblia diz que as trevas Deus chamou noite e a luz Deus chamou dia. A Bíblia diz em Isaías que Deus tem uma aliança com o dia e com a noite, de modo que não faltará nem noite nem dia no seu devido tempo. Deus tem uma aliança com as trevas e com a luz, de modo que a luz vai haver sempre e as trevas também, porém separadas, como são separados os dias da noite. Quando Jesus Cristo diz: vós sois a luz do mundo, imediatamente ele diz assim: ninguém acende, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não dá mesmo, né? Uma cidade edificada sobre o monte, ninguém esconde. De dia você vê a cidade, porque ela está no monte. De noite você vê a cidade, porque ela está iluminada. E ele disse: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Pensa se eu acendo uma candeia e eu coloco dentro dessa caixa de som e fecho. Então, para que é que eu acendi? Ninguém faz isso, não é? Porque ninguém é doido. Então Jesus está dizendo: então, se ninguém faz, por que é que eu faço? Se todo mundo que acende uma candeia põe em cima para que ela seja vista, ninguém pode esconder. Ninguém acende uma luz, uma lâmpada para escondê-la. Por que eu vou fazer isso? Pelo contrário, tem que aparecer. Ele diz: pois assim mesmo, eu acendi uma lâmpada em vocês. Eu acendi vocês, pois que brilhe a sua luz, brilhe a sua vida, brilhe você, e que todos os homens, vendo o vosso estilo de vida, vendo o vosso procedimento, vendo a vossa maneira de andar, vendo o vosso testemunho, possam glorificar ao Pai que está nos céus. Quando a Bíblia fala de Jesus Cristo, ele está dizendo aqui que ele fez de você uma tocha. Ele acendeu a luz em você, ele fez de você a luz neste mundo. Quando a Bíblia várias vezes menciona a igreja, sempre menciona comparando a igreja com a lua. Por quê? A lua é um astro que não tem luz própria. Ela é um astro iluminado. A lua capta a luz do sol, retém a luz do sol, e à noite, na escuridão, ela brilha. Ela aparece na escuridão, ela brilha com a luz que recebeu do sol. Então ninguém pode esconder a lua, porque a lua brilha na escuridão, na noite, mas ela não brilha com a luz dela, ela brilha com a luz que captou do sol. Assim a igreja não tem luz própria. A igreja brilha na escuridão do mundo com a luz que captou, que recebeu do sol da justiça, que é Jesus. Nós recebemos esta luz de Jesus. Ele acendeu em nós uma luz, e é com essa luz
que nós brilhamos na escuridão do mundo, porque este mundo todinho jaz no maligno. Ele é um mundo caído, ele está em trevas. Então nós é que somos os luzeiros do mundo. Aonde nós nos movemos aqui, no reino espiritual, anjos e demônios só veem uma tocha passando. É só uma tocha que está passando, não é? Quando nós pensamos nisso, nós lembramos do batismo de Jesus. Aqui mesmo em Mateus, aqui em Mateus está escrito que no capítulo 3, no versículo 11, quando João Batista fala, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que acontece? João batizava as pessoas, colocando as pessoas dentro do Rio Jordão, porque batizar é imergir. Você coloca a pessoa dentro d'água, e quando a pessoa saía dali do Rio Jordão, ela estava ensopada e ela ia molhando onde quer que ela passasse. É como se você saísse do banho da piscina e saísse andando, você vai molhando todo lugar, não é? Quando Jesus Cristo vem, ele batiza com fogo. Então o que ele faz? Ele imerge você no fogo. E aí você sai de lá uma tocha, apontando para cima, porque em qualquer situação que você toca fogo, o fogo aponta para cima. E você, dali em diante, é uma tocha viva. Ninguém vai poder esconder você. Eles podem até matar você, ou pensar que mata, mas esconder vai ser impossível. Você se lembra de José? Deus acendeu uma luz em José. Essa luz se chama o favor de Deus, que José brilhou na casa dele. Os irmãos tiveram inveja. Ele brilhou como escravo na casa de Potifar, não adiantou. Brilhou no presídio, não adiantou. E depois ele foi brilhar como governador do Egito, que brilhou no palácio de Faraó. Quer dizer, é um brilho. Quando Deus acende uma luz em você, ninguém vai apagar, a não ser que você queira apagar essa luz. A não ser que você queira apagar essa luz. Então, ele diz que brilha a tua luz, e que todos os homens, vendo o teu testemunho, possam glorificar o Pai que está no céu. Mas você já viu uma fogueira? Você acende a fogueira e ela fica lá, e você não precisa botar mais carvão? Jesus Cristo ateou uma luz, mas essa lâmpada que ele colocou em nós, essa luz, precisa de combustível. Precisa de combustível. E nós precisamos saber buscar um combustível para essa luz que ele colocou em nós. Quando nós pensamos nisso, lá no Antigo Testamento está escrito assim: quando passares pelas águas, olha o batismo de João, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Quem é que passa pelo fogo sem se queimar? Hein? Até bombeiro toma cuidado. Se eu pegar uma brasa incandescente e botar no fogo, qual foi a diferença que eu fiz com a brasa? Nenhuma. É mesmo que eu dar 50 tiros no morto, porque o morto já está morto, eu não vai ficar mais morto ou menos morto, não é? Então,
se eu quero que a brasa já está incandescente, para que eu vou botar no fogo? Mas se eu tirar do fogo e botar à parte, ela vai apagando aos poucos, porque ela não tem combustível. Ela não tem combustível. Então é preciso, quando você acende uma fogueira, que você continue botando combustível para a fogueira, lenha ou carvão, e a fogueira se mantém viva. Por isso, quando Deus diz assim: se passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque Jesus Cristo já lhe batizou com fogo. Ele já imergiu você no fogo. Você saiu de lá que é uma chama pura. Pode botar no fogo, e não vai fazer diferença. O fogo não vai lhe queimar. Por isso que ele diz: Jesus Cristo vem, batiza você no fogo, aí você pode andar no fogo, porque você já é fogo. Desculpa eu dizer, mas isso é uma referência feita a Gênesis no capítulo 3, versículo 24, quando a Bíblia diz: havendo Deus expulso Adão e Eva do paraíso, colocou leste os querubins e uma espada de fogo, uma espada flamejante, que se movia em todas as direções para guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Ora, se a árvore da vida está ali naquele campo, e a espada está aqui se movendo, ninguém pode ir, porque a espada é de fogo. Mas se Jesus Cristo já me batizou no fogo, eu chego aqui, atravesso pela espada de fogo e vou alimentar da árvore da vida, porque o fogo da espada não vai me queimar, porque eu já sou uma tocha acesa. Não é? Quando esta mulher, a casa dela estava entrando na escuridão, ela não percebeu. Na realidade, o fogo estava se apagando. Quando ela sentiu o prejuízo, correu. A Bíblia diz, isso na palavra de Jesus, primeira reação dela: candeia, minha casa está na escuridão. Ela acendeu a candeia. Por quê? Porque ela viu o prejuízo. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, a tua palavra. Quantas vezes nós temos deixado a palavra de Deus para depois? Não é necessário, está tudo bem, está tudo direito, para que a história de palavra de Deus? À medida que você vai rejeitando aos poucos, porque uma forma de rejeitar a palavra de Deus é ir deixando para depois. Porque você deixa para depois, tem coisas mais importantes para fazer, né? É uma rejeiçãozinha. Depois eu faço. Eu tinha que ler a Bíblia ontem, eu tinha que ler hoje, mas amanhã eu já leio 1 hora inteira. Faça isso não. O dia que se passou vai fazer uma grande diferença. É melhor você estudar, ler, meditar 5 minutos por dia do que deixar para fazer 2 horas no sábado. Não faça isso. Fique sem comer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado você coma a comida da semana todinha e fique domingo em casa ou no hospital. Não se faz isso. Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Todos os dias um pouco. Você lembra do maná que vinha todos os dias? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. A unção de Deus se renova como o orvalho sobre o Monte Hermon todos os dias. Essa mulher não tinha percebido que a escuridão tinha entrado na casa dela. Que coisa, né? Ela acordou. Eu não sei qual foi o valor
que desapareceu da casa dela. Eu não sei se foi o valor do respeito, eu não sei se foi a integridade, a lealdade, a verdade, se foi a pureza, o amor. Eu não sei qual foi o valor que faltou, mas de uma hora para outra ela sentiu: isso acabou. Meus filhos não me respeitam mais. Meus filhos estão mentindo. Meus filhos já não são mais íntegros. Meus filhos estão roubando. Eu não sei qual foi o valor. Nessa hora, ela percebeu que ela precisava de luz na casa dela. Por que será que nós temos um ditado assim, que a gente só fecha a porta depois de roubar? A Bíblia diz que quando nós procuramos excelência moral, a nossa luz não se apaga à noite. É preciso que você esteja consciente de que nós estamos aqui no mundo em trevas e que a única luz que existe somos nós. E nós somos encarregados de manter a luz dos nossos filhos até que eles possam se manter. Porque luz acende luz. Deus não ia botar o meu filho no meu ventre, eu que sou filha dele, para eu parir um filho para o diabo, porque Deus não é pior do que eu. Não é? Não é pior do que eu. Então por que ele me botou um filho para parir para o diabo? Deus sabe o que faz. Então é preciso que você saiba que você tem essa responsabilidade de estar olhando a sua casa, como estão os valores na sua casa, como é que a sua família está andando. E para isso é preciso que você esteja com a luz acesa. A luz acesa, de novo, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. A segunda coisa que a mulher pegou foi uma vassoura, e não foi para voar. A mulher pegou a palavra de Deus, a cadeia, e pegou a vassoura. A vassoura é uma estratégia que você vai ver, porque a vassoura você vai passar de novo, você vai passar de novo até que limpe. Mas quando a mulher viu que um dos valores desapareceu na casa dela, ela sabia: tem sujeira e tem escuridão. Será que ela não percebeu quando a luz começou a apagar? Será que ela não percebeu quando a sujeira começou a entrar? Tem sujeira que entra e a gente não percebe. O diabo, ele é muito sutil. Você não tem que viver preocupado com o diabo. O que é dele, Jesus Cristo já se encarregou, ele já foi julgado, já foi condenado, mas ele está solto. E ele vai fazer o que tem que fazer. Nós é que precisamos estar atentos, principalmente aquilo que devemos fazer, porque o diabo faz o trabalho dele, faça o seu. Qual é o seu trabalho? Vigilância. Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Jesus Cristo diz: vigiai e orai. Ele diz: fica atento, abre o olho, fica de vigia, porque senão ele lhe passa para trás. O engano, o pecado vem vestido de uma roupagem tão bonita, tão agradável, que nós caímos, nós ficamos enrolados. Eu vou dizer uma coisa para você: aqui não tem nenhuma cobra, mas se tivesse, você não ia ouvir nenhum barulho, porque ela vai se esgueirando. Eu sempre usava saia comprida. Eu sempre gostei muito de saia comprida. Depois eu parei de usar. Tem 3 anos
que eu parei de usar só saia. Peguei a calça comprida que não larguei mais, mas já estou pensando na saia de novo. Eu estava numa igreja com uma saia comprida, e de uma hora para outra eu estava sentada, engraçado, no último banco, onde eu nunca fico, eu sempre venho para o primeiro, e eu senti uma coisa assim em cima do meu pé. Eu estava perto de uma irmã, só que eu pensei que era minha saia. Quando eu olhei, a cobrinha tinha passado. Olha, eu dei um grito, foi um escândalo dentro da igreja. Depois eu fiquei com tanta vergonha, eu saltei por cima da fileira de cadeira quando eu vi eu estava lá na frente. Você pensa, a pregadora. E eu pregava assim, com medo, porque eu aprendi quando era pequena que as cobras andam aos pares. Quando vem uma, vem a outra atrás, acabou. Eu não fiquei mais dentro da igreja, acabei de pregar, sair. Olha, ela não fez barulho. Não fez barulho. Ninguém viu a cobra entrar, eu acho que ela já estava lá. Ninguém ouviu, por quê? Porque ela é sinuosa, ela se move com muita harmonia, viu? Com muita harmonia, não sei nem se tem ritmo, mas que tem harmonia tem. Ela não faz barulho. É assim que o mal entra na nossa casa. Todos os dias entra uma poeira da mídia. Todos os dias entra o ensinamento da mídia. Todos os dias entra um pouco mais. Todos os dias. Todos os dias. Você liga a televisão, vem o mal. Outro dia vem outro ensinamento. De uma hora para outra, aquilo que é ruim começa a ser normal para você, porque você se habitua com aquilo. Às vezes nós falamos de fé e o pessoal, por exemplo, hoje eu estava vendo o jornal de manhã antes de vir para cá, e o pessoal estava elogiando a fé do brasileiro, porque é por causa do Círio de Nazaré. Não sei se vocês conhecem, a pastora Irá não está aqui, né? Por causa da fé. A fé do povo. Carregar aquela estátua pelo meio das ruas, ajudado pela marinha, não é? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocaram aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: mas nem todos obedeceram. O que eu quero dizer para vocês é esse versículo. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Não é apenas pregar, mas é pregar a palavra de Cristo. Porque se eu chego aqui e fico contando lorota, vocês vão ter fé no que eu preguei, mas eu preguei a palavra de Cristo. A nossa fé é na palavra de Cristo, não é na invenção do pregador. Por quê? Porque a palavra de Deus é o combustível que nós precisamos para manter a nossa chama acesa. Nenhum fogo fica aceso se não tiver combustível, meus irmãos. Qual é o único Deus que responde com fogo? É o nosso Deus. Por isso, lá no monte, Baal não respondeu com fogo, porque não tem fogo. Baal não pode responder com fogo, porque não tem fogo. Quem respondeu com fogo foi o nosso Deus, porque Deus é o único Deus que responde com fogo.
Então, se nós queremos combustível para nos manter como lâmpada, como luz neste mundo, nós precisamos buscar dele, porque é só nele que nós temos o combustível. E essa lâmpada, essa luz, vem através da palavra dele para nós. Quando a luz está apagada, o lixo entra com facilidade e se acumula, porque ninguém vê. Ninguém vê. O lixo vai se acumulando, porque ninguém vê. A luz está apagada. Então, a primeira consequência, pelo que Jesus está dizendo aqui, de quando a luz vai apagando, é que o lixo vai acumulando. E a outra consequência é que os valores vão se perdendo. Os valores vão se perdendo. É tão triste você ver o que as pessoas acostumaram com a imoralidade. As moças casam grávidas, e quando não casam grávida, é porque tomaram os cuidados para não engravidar. Os pais sabem, os pastores sabem, mas está tudo bem, porque o que eu vou fazer? Não faça nada, mas avise. Tem uma igreja muito grande na minha cidade. É uma igreja que todo mundo admira, que tem 7 cultos por dia, por domingo. Igreja enorme, uma coisa espetacular. E da família da minha mãe, todo mundo é católico, aquele tipo de católico, sabe? Sou católico, nominal. Fiquei tão feliz quando eu cheguei lá na minha cidade e eu encontrei uma sobrinha minha que era evangélica. Fiquei numa alegria, disse, meu Deus está começando a responder minha oração, porque eu oro pela família, eu peço a Deus salvação na família da mamãe, que é todo mundo daquele, é o lado branco, né? Aí depois a irmã dela passou aí com ela, estava todo mundo lá. Essa menina fez a faculdade, passou no concurso, daqui a pouco ela está grávida. Eu disse, mas como é que pode? Essa menina é uma evangélica, ela diz que entregou o coração para Jesus. Ela está... Como é que essa menina engravida assim? Vocês vão dizer, essa mulher do arco da velha? Não, é o cristianismo. Falei com minha irmã disse, Edir, não te mete nisso. Eu estou na casa da mãe dela, é tradição da família da tua mãe. Vai. Fui. Nasceu a menina dela, ela morando na casa da mãe dela, e o rapaz morando na casa da mãe dele. Eu também, ela não me avisou, eu também fiz de conta que não queria saber. Aliás, fiz de conta não, deixei bem claro. Não é da minha conta, não me avisou, não moro lá. Porque se me avisasse eu ia falar. E todo mundo sabe que eu falo. Aí, daqui a pouco, engravida de novo. Eu disse, pronto, vamos embora desse jeito. Eu disse, ó, eu não vou dar uma de quem não sabe, porque eu não sou doida. Eu sei, eu vou falar. Cheguei lá na minha cidade, ela foi lá para me ver, levou as 2 crianças e o namorado. Eu sentei assim, disse para ele, preciso falar com vocês. Eu disse, me diga uma coisa, como é esse negócio? Vocês têm filhos e vocês não são casados e vocês se dizem filhos de Deus, filho de Deus que fornica? O que é então que o filho do diabo faz?
Me deem os nomes. Vocês estão na igreja, nunca um discipulador falou: ah, só quem está achando ruim é a senhora. Eu disse: sou eu não. Quem deve estar achando muito ruim é quem te redimiu lá na cruz. Ah, porque lá na minha igreja ninguém falou. Eu disse: pois diga para eles que eles são safados, porque você está indo para o inferno e eles não estão dizendo nada. Mas olha, perdi a sobrinha. Como é isso? Que a mãe dela lá aceite. Meu irmão já morreu, iria aceitar do mesmo jeito. Mas ela não conhece a palavra de Deus. Ela é católica, nominal. Não conhece a palavra de Deus, para ela tudo muito bem. Eu acho que qualquer mãe sofre nessa hora, mesmo não sendo crente. Porque nenhuma mãe quer isso para sua filha. Nenhuma mãe. Porque eu já fui chamada por uma dona de prostíbulo para fazer o casamento da filha dela, que a filha dela era virgem e nenhum pastor queria fazer. E eu só disse para ela que eu não podia fazer, que eu não sou pastora, mas ia arranjar um pastor para fazer. Doido assim que nem eu. Como é? A igreja sabe, a igreja está vendo, a igreja faz chá de bebê e ninguém diz para ela que ela está furunfando. Ninguém diz a ela que é pecado. Eu não estou dizendo você obrigar, eu estou dizendo você chamar a pessoa e dizer: isso aqui é pecado. Não se diz mais. Por quê? Onde estão os valores da pureza? O valor eterno da pureza, porque Deus diz: nenhum impuro entrará no reino dos céus. Nenhum impuro, nenhum. Quanto mais os dois. Se Deus disse, o reino é dele. Na minha casa ninguém fuma. Pode entrar um fumante, se quiser fumar, vai fumar lá na rua, depois volta, porque a casa é minha. Eu não quero cheiro de cigarro dentro da minha casa. Na minha casa ninguém vai beber cerveja. Quer beber, vai lá na rua, beba, depois volta, a casa é minha. Vai comer o que eu como, vai beber o que eu bebo. Se o reino é de Deus, ele diz: nenhum impuro entra. Não vai entrar porque o reino é dele. E ela está na impureza. Então eu tenho que dizer: eu não posso aceitar. Não posso aceitar. Agora vão deixando. Por que estão fazendo assim as coisas agora? Entra. Quando a palavra de Deus vai perdendo lugar, as trevas vão retornando e o lixo vai se acumulando, porque na escuridão ninguém discerne o que é sujo do que é limpo. Não há mais discernimento, perde-se o discernimento dentro de casa, o discernimento sobre limites. Os filhos não sabem mais os seus limites, porque os pais já afrouxaram os limites. Tudo é negociável. Negocia-se o respeito em nome, para não ter problema. Negocia-se a autoridade, negocia-se tudo. Por quê? Porque está tudo na penumbra. Esta mulher, segundo Jesus, quando ela viu, achou que a perda foi tão incisiva para ela, que quando ela viu tal valor desaparecendo da minha casa, ela, luz, está na escuridão. Precisamos começar pelas coisas que vêm antes. O que vem antes, vem primeiro. Então, nós precisamos levantar um censo na nossa casa, para ver até que ponto a nossa casa está na luz. E até que ponto ela está limpa. A vassoura é estratégia de oração.
É preciso que você fale a palavra de Deus em voz alta. Lá em Deuteronômio 6,6 diz: essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás. A Bíblia não está dizendo dela pensarás, ela falarás, assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Significa que a palavra de Deus tem que ser falada dentro de casa. A palavra de Deus, quando você vai lá em Apocalipse, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras dessa profecia. O que lhe custa pegar a palavra de Deus e andar pela sua casa recitando a palavra de Deus em voz alta? Faz mal a quem? Você tem vergonha de quem? O que lhe impede? A casa é sua. O que lhe impede de você abrir a palavra de Deus e ler em voz alta o capítulo todinho, bem espaçado? Ou você fica na porta, ou você anda pela sua casa com a palavra de Deus. O que lhe impede de fazer isso? Se você soubesse o resultado disso, se você soubesse o resultado disso. Às vezes tem pessoas que botam a Bíblia lá aberta no Salmo 91, ou mandiga. Ainda bem que não tem mosca para ler a palavra, que hoje não tem mais mosca, graças a Deus, nos apartamentos. Mas a palavra de Deus é para ser lida, meditada, é para ser falada. Leia em voz alta na sua casa. Qual foi a luz que essa mulher trouxe? A palavra. Ela acendeu a candeia, ela voltou com tudo. Ela foi que nem um raio. Palavra de Deus, que é a lâmpada para os meus pés. Entrou com a palavra e com a oração. É interessante que Jesus Cristo diz que ela procurou com diligência. Quer dizer, não foi fácil, não. A restauração desse valor demorou. A Bíblia diz que ela procurou diligentemente até encontrá-la. Ela não desistiu. Varre a casa e a procura diligentemente até encontrar. A mulher não parou. Acendeu a luz, buscou a palavra, foi para o joelho e foi. Palavra e oração, palavra e oração. E outra coisa, não pediu ninguém para orar, porque tem gente que tem um problema dentro de casa. Liga para todo mundo na igreja para orar. Outro dia, eu disse para uma senhora: olha, mas estou ligando para você. Eu disse: minha filha, vê se ora. Até nessa hora você não ora. A casa está pegando fogo, a mulher não chama o bombeiro. Pega a mangueira que está na sua mão, você tem água dentro de casa, tasca a água no fogo. Eu vou ter que pedir a alguém para fazer isso? Eu tenho o prazer de orar, mas quem sabe Deus não está permitindo isso para ver se você clama por Ele. Fica assim: misericórdia, está amarrado, misericórdia, o Senhor tem misericórdia de mim. É o diabo que está fazendo isso, então pede o diabo para parar de fazer, já que você... Deus muitas vezes permite situações na nossa vida para ver se nós olhamos para Ele, para ver se nós olhamos para Ele, não é? E nem assim a gente olha. Por que será que nós temos essa rejeição? Sabe, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele fez, antes do pecado, ele ficava na expectativa do momento que Deus chegasse para ele falar com Deus. Pecou,
Quando Deus pergunta a Adão, onde estás? Ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo, me escondi, teve medo de Deus, se escondeu de Deus, né? Você sabe que quando Deus falou para o povo, Moisés diz ao povo de Israel que se santifique, que eu quero falar com ele. Quando Moisés abriu a boca e disse, o Senhor vai falar com você? Não, Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, não fale porém Deus conosco, senão morreremos. Porque tem medo de falar com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que quando vem a praga, o povo diz, entra nas cavernas e nos penhascos, e eles dizem para os penhascos, para os montes, para as cavernas, caí sobre nós e escondei-nos da face do Todo-Poderoso. Mas que coisa! Eles sabem que o Poderoso existe, eles sabem que o Todo-Poderoso está deixando as coisas acontecerem, mas eles falam com os montes, com as cavernas, com os penhascos, mas não falam com o Todo-Poderoso. Que coisa, né? Que rejeição nós temos por falar com Deus. Tirar um tempo para falar com Ele, buscá-lo, falar em voz alta. Qual é o problema? Aí, irmão, mas eu oro em espírito. Qual é o problema de você orar em espírito nenhum? Eu não abro a boca para orar, porque o diabo não ouvia. Eu vou orar, vou me preocupar com quem vai ouvir. Esse diabo dessa pessoa, ele é onipresente, porque ele está até dentro da casa dela. Se ele estiver dentro da sua casa, você pode ter certeza que o resto do universo todo está sem ele, porque ele é um só. O nosso Deus é onipresente. Mas Jesus Cristo diz, quando orardes, qual a próxima palavra? Dizei, né? Quando orardes, dizei. E como é que você diz assim? Não, abra a sua boca. Quando você for orar, abra a boca e arrebente. Dá o problema de quem ouvir. Eu estou falando com Deus. Ah, meu português não é bonito, ora em outra língua. É que o português não é do melhor, ora em outra língua se você sabe. Se não souber, fica com o que você sabe mesmo. Ore, ore, clame a Deus, busque a Deus em todos os cômodos da sua casa. Pegue o salmo, pega um profeta, prega o evangelho, pega uma carta de Paulo, pega Colossenses, cita Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o resplendor de toda a criação, nele todas as coisas foram criadas. Cite quem é Jesus em voz alta pela sua casa. Glória a Deus. Proclame a supremacia de Cristo sobre tudo em voz alta dentro da sua casa. Pregue o que o autor de Hebreus escreveu. Repita as palavras de Jesus Cristo. Anuncie Jesus dentro da sua casa. Comece em Jerusalém, mas traga a luz para dentro da sua casa. Não deixe que os valores desapareçam por falta de luz. Não deixe que o lixo entre e se acumule por causa de luz, porque Deus acendeu em você uma luz. Cuidado com a luz que você é. Se todas as pessoas realmente podem glorificar a Deus pela qualidade de vida que você tem, porque Ele quer que você brilhe para a glória do Pai. Amém? Amém? Que brilhe a tua luz e que todos os homens vendo o teu testemunho possam glorificar ao Pai que está no céu. Jesus Cristo disse que depois que essa mulher fez o que tinha que fazer, ela conseguiu a restauração desses valores, aí ela deu testemunho. E tendo achado, reúne as amigas e dizia, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma aqui. Eu tinha perdido. Ela reconhece que a culpa foi dela por falta de vigilância.
os valores se perderam dentro da minha casa, porque eu não vigiei. Eu deixei a casa ficar na escuridão. E porque estava na escuridão, o lixo se acumulou. E porque se acumulou, os valores foram sendo perdidos. Está vendo? As coisas sempre deixam consequências. Eu não procuro combustível para a luz. A luz vai se apagando. O lixo vai se acumulando. E se acumula, eu já não posso olhar e ter discernimento do que está sendo perdido dentro da minha casa. Assim é na minha vida. Se a luz vai se apagando na minha vida, ai, 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 quanta coisa ruim vai se acumulando. Vai se acumulando. E vem devagar. Eu tenho um amigo, eu já vou terminar, só para dizer, ele disse que uma vez ele estava num lugar sentado, num sítio. Ele ficou assim, olhando para a parede. Tinha um insetozinho pequeno. Aí lá veio uma aranhazinha. E aquela aranha começou a tecer uma teia. E ela foi tecendo, foi tecendo, foi tecendo. E o bichinho não percebeu. Mas era tudo tão ingênuo. Parecia tão frágil aquela teia da aranha. Depois que ela... E ele esperando para ver o que ia acontecer. Depois... ele viu a aranha completar o trabalho. Depois que ela teceu a teia todinha, ela foi pegar o inseto. O inseto fez de tudo para se livrar dela, mas estava preso na teia. Ela não viu a teia enquanto ele estava traçando a teia. Enquanto a aranha estava tecendo, o bichinho não percebeu. Mas na hora que ele a atacou, ela tentou fugir, descobriu que existia uma teia. Ela já estava ali presa. Ele disse que aquilo falou tanto na vida dele, como as armadilhas são colocadas para nós. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair na tentação. Amém? Cuidado com a sua luz. Jesus Cristo fez de você uma lâmpada acesa. Você é a luz aqui no mundo. Você simplesmente é diferente, é o oposto das trevas. Você não pode se misturar com as trevas. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, pelo seu ensinamento, por tudo que o Senhor tem deixado para nós. Nós sabemos que Jesus Cristo veio acender em nós uma luz. Ele veio fazer com que brilhemos na escuridão do mundo. Por isso, neste momento, nós te pedimos, ó Pai, que a nossa casa seja um luzeiro, que os nossos filhos sejam luzeiros, que nós sejamos luzes neste mundo em trevas. Pai querido, que os nossos olhos estejam completamente abertos para buscarmos o combustível necessário para que a nossa vida seja uma lâmpada contínua para glorificar o teu nome. Faz de nós filhos resplandecentes da tua presença. Toma os nossos filhos nos teus braços eternos, a nossa casa, a nossa vida. Cria em nós um desejo tão grande, ó Pai, de anunciar a tua palavra dentro da nossa casa. Nem que apenas as paredes ouçam, mas que nós tenhamos a liberdade de abrir a nossa boca e proclamar a verdade do teu evangelho. Nós te pedimos, ó Pai, nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.